Querido irmão, querida irmã, compartilho com você o Evangelho do dia 10 de julho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus, capítulo 10, versículo 16 a 23. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que haveis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho do dia, Jesus continua dando recomendações a seus discípulos e os alerta sobre os perigos que irão encontrar pelo caminho. Olhando para esse Evangelho, eu fiquei pensando sobre o jeito de Jesus e o nosso jeito. Quando queremos convencer alguém para alguma tarefa ou missão nova, uma missão exigente, normalmente não dizemos toda a verdade sobre as dificuldades inerentes a tal tarefa. E normalmente costumamos dizer: fique tranquilo, fique tranquila, é fácil e você vai tirar de letra. E Jesus? Ele age totalmente diferente. Chama os seus para a missão. E ele é franco, realista ao extremo. E aparentemente nada animador. Eis suas instruções hoje. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Jesus previne-os quanto às exigências, desafios da missão. Não será nada fácil. Nem por isso devem perder a mansidão e a bondade próprias do cordeiro ou das ovelhas. Prudência e simplicidade, a exemplo das serpentes, que sempre estão em alerta, e das pombas, que não agridem e nem revidam. Sereis perseguidos, levados ao tribunal, açoitados, presos e entregues pelos próprios familiares. O realismo desta instrução não demorou para se tornar realidade logo depois de Pentecostes, e também na crueldade dos reis e governadores dos 3 primeiros séculos da era cristã. A perseguição não será em vão, mas ocasião para dar testemunho de Jesus e seu Evangelho. Portanto, devem sofrer por causa de Jesus. Olhando para esse Evangelho, cabe uma pergunta:
quem seria capaz de suportar tudo isso? Evidentemente, ninguém estaria em condições de suportar tudo isso e perseverar até o fim, sem contar com o auxílio divino. Daí a garantia de Jesus, o Espírito Santo, Espírito do Pai. Nos tribunais, o Espírito Santo colocará as palavras certas em suas bocas. Ao serem flagelados, o Espírito Santo será força para suportar toda a dor. Quando forem objeto de ódio, até dos próprios familiares, o Espírito Santo será consolo. E o Evangelho termina com uma promessa. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então peçamos, Senhor Jesus, envia o Espírito do Pai, que torna possível a perseverança e eu mereça a salvação. Amém. Que você tenha o dia iluminado pela palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.